Quantos aqui fizeram o Atitude 434? A maioria, né? E quem gostou? Eu não sei se foi de propósito, mas a mensagem tem um pouco a ver com o que vimos ou ouvimos hoje, né? Desde quinta, na verdade. Mas eu queria começar a mensagem com uma oração. E eu queria que você curvasse sua cabeça, deixasse a conversa de lado, porque eu prometo que a mensagem hoje não vai demorar, não. Porque é sempre bom a gente começar com uma mensagem, com uma oração. E aí eu queria que você fechasse seus olhos. Esquecesse quem está aqui à frente, quem está do seu lado. Vamos deixar a conversa de lado. Primeiro eu quero dizer para você que conversa só lá fora. E aí a gente tem todo o tempo do mundo para botar a conversa em dia, né? Pai querido, nesta noite eu queria colocar cada adolescente em tuas mãos. Permita que a mensagem desta noite não seja aquilo que queremos ouvir, mas queremos que venha de ti. Aquilo que precisamos ouvir. Toma cada coração que aqui entrou. Eu sei que muitos estão cansados durante estes dias, mas o Senhor permitiu que entrasse aqui para ouvir a Tua palavra, para Te glorificar, para Te louvar nesta noite. E que o Teu Espírito Santo venha ter total liberdade em nosso meio, e venha falar profundamente em cada coração, a começar do meu. E é assim que eu queria te entregar, Pai, esta noite. Que não seja eu que esteja ministrando, mas que seja o Senhor que esteja ministrando nesta noite. E é assim que eu te oro e te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. E aí quando eu me deparei com esse texto que vamos ler, e aí me veio uma pergunta. Mas a pergunta eu vou deixar para depois. Todo mundo achou? Diga amém. Capítulo 1, versículo 1. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz.
Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí, quando eu li esse texto, a primeira pergunta que me veio é: a quem você pertence? E aí eu digo para você que você nunca vai compreender sua verdadeira identidade, a não ser que você estabeleça firmemente em seu coração que é filho ou filha de Deus. Lá no versículo 12, ele fala o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E uma vez que você resolva essa questão de se identificar, de se firmar que é um filho de Deus, e reconheça a Deus como um Pai celestial, sua vida mudará. Você começará a parecer-se com a família. Você terá os olhos, você terá o coração e a mente igual a do Pai celestial. Essa é a mudança quando nós reconhecemos, quando nós afirmamos que somos filhos de Deus. E o interessante aqui, quando ele fala, lá no versículo 10, quando ele se refere ao mundo, e aí eu vou repetir o versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Ou melhor, não o conheceu. E aí o mundo aqui, ele se refere à totalidade da sociedade organizada e que age independente de Deus. E aí nós entendemos que o mundo aqui são as pessoas que não conhecem a Cristo, aquelas que fazem o seu trabalho independente de Deus, independente da sua palavra e do seu governo. O mundo nunca concordaria ou nunca vai concordar com Cristo. Ele permanecerá indiferente e hostil a Cristo e ao seu evangelho até o fim dos tempos. E aí eu tirei isso de Tiago 4:4. Só que aí eu pergunto a você, será que você já ouviu falar de Deus como uma pessoa rígida, exigente, que parece até inatingível? Será que você tem a figura de um Deus que você não consegue se aproximar porque ele é chato, porque ele é exigente demais com você? Será que é isso que você tem a imagem de Deus? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente, quando passa por um determinado problema, por lutas, a gente começa a querer culpar a Deus. Como se Deus não conhecesse o seu coração. Será que você ou ele se tornou alguém a ser evitado, porque a proximidade dele lembrava de que você fracassou um dia? Será que a imagem de Cristo que você tem hoje é de um pai arrogante? É de um pai que existe aquela barreira, né? Infelizmente, muitos filhos não conseguem se aproximar de um pai, se aproximar de uma mãe,
porque existe uma barreira entre eles. É como se o pai ou a mãe não o recebesse. Se você tem essa imagem de Deus, aqui vai uma boa razão para você aprender a ver Deus como um Pai celestial. E Ele só causa medo. Engraçado que muita gente acha que temor, né? Temor é medo. Na verdade, temor aqui, ele se refere à obediência. E ele só causa medo quando você não o conhece, quando você não o ama, e não o reverencia como alguém que o ama. Ele quer ter um relacionamento próximo de mim e de você. E aí, quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse para primeiro estabelecermos com Deus um relacionamento como pai e filho, e depois louvar e exaltar o seu nome. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 2, ele fala: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí também ele ensina, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, ele o recompensará. Eu não sei quantos de vocês têm colocado isso, têm orado ao Senhor, aquelas dúvidas que você sempre teve, aquilo que você está preocupado com o seu dia de amanhã. E nós aprendemos que orar é ter intimidade com o Senhor. Da mesma forma que eu estou falando aqui para você, você pode falar para Deus. E eu sei, eu já disse isso aqui, eu vou repetir. A minha esposa Érica, quando ela era adolescente, ela já orava pelo seu esposo, né? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. E o engraçado é que ela orava por um galeguinho, tá? E ainda mais orava para que o galego tivesse olhos verdes, né? Como Deus é um Deus de detalhes. E Deus dá muito mais daquilo que pensamos e pedimos. E muitas vezes cabe a nós, a mim e a você, a colocar isso, o nosso dia de amanhã, nas mãos do Senhor, para que Ele venha cumprir na nossa vida, ou para que Ele venha nos dar uma resposta do nosso amanhã. E aí, como filhos e filhas de Deus, nós temos privilégios únicos. Nós passamos a fazer parte de uma grande família. Viveremos eternamente em um lugar especial. Nós somos sustentados. Nós recebemos muitas bênçãos e dons maravilhosos. E aí nós temos segurança surpreendente. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus diz que os planos que tem a nosso respeito, eles são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Está lá em Jeremias, capítulo 29, 11. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Um certo dia eu estava ouvindo uma mensagem, e um certo pastor disse uma frase. Eu sempre gosto de gravar essas frases que marcam.
E ele dizia o seguinte, deixa eu ver se eu vou me lembrar ao pé da letra. Ele disse, enquanto você faz e ninguém vê, preste atenção. Enquanto que você faz e ninguém vê, Deus está trabalhando no secreto para te promover. É tremendo. Isso eu comecei a gravar, eu fiz realmente você olhando aos olhos. Enquanto você faz e ninguém vê, Deus está trabalhando no secreto para te promover. Deus trabalha no silêncio. Não pense que Ele não está olhando para você. Não pense que sua vida é uma vida de drogas, que ninguém o ama, que você não presta, que ninguém dá atenção para você, que seus pais não dão atenção como deveria dar. Mas existe um Pai celestial que Ele o ama, que Ele te preserva, que Ele te guarda e que Ele tem o melhor para você. E uma das maneiras de um pai amar um filho é estabelecer regras para a sua proteção e seu benefício. E as regras de Deus são um sinal de seu amor por nós. Por sermos filhos, algumas coisas são esperadas de nossa parte. E uma das maneiras de amá-lo e reconhecê-lo como pai é viver segundo as suas regras. E que regras são essas? Os seus mandamentos. E uma dessas regras é honrá-lo com adoração e louvor. É você agradecer todo dia ao Senhor pela sua vida. E aí eu costumo dizer que eu não tive esse privilégio que vocês têm hoje, de estar aqui com essa galera massa, de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu só vim conhecer a Deus quando eu tinha os meus 18, 19 anos. E aí eu me converti no encontro de jovens, não dessa igreja. E você está aqui, não é porque apenas o seu amigo o convidou. Você está aqui porque Deus escolheu para você estar aqui hoje. E quando nós honramos com adoração e louvor, também é assim que passamos a conhecê-lo melhor. Relacionamento com Deus ele requer uma aproximação. Da última mensagem que eu tinha dado, eu falei que sobre quando você bate a porta, ele abre. Mas para você bater na porta, você tem que ir até ela. Ela não vai abrir sozinha para você. Porque a atitude principal é você ir ao encontro para abrir. E no versículo 12 aqui é que me chamou mais a atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. O homem tem o poder, e aqui eu quero me referir ao poder, não ao poder como o poder de Deus, mas sim o direito de se tornar filho de Deus, somente se crê no nome de Cristo. E quando ele o recebe, você nasce de novo e é feito filho de Deus.
E o interessante é que lá nesse capítulo que acabamos de ler, é importante notar que João ele nunca emprega o substantivo fé. Ele emprega o verbo crer. Que para João a fé que salva é uma atividade. É algo que as pessoas realizam. Mas a verdadeira fé não é crer e confiar de modo estático em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Mas é uma dedicação amorosa e abnegada que continuamente nos aproxima dele como Senhor e Salvador. Porque muita gente diz que tem fé, mas só basta passar por um certo probleminha na vida que aí a fé é esquecida. A fé não é crer e confiar de modo estático, mas é uma dedicação amorosa. É você crer que tem um pai olhando para você todos os dias, em meio às lutas, mas ele está te vendo. E ele está trabalhando no secreto. E talvez você nunca tenha recebido o amor incondicional de um pai. Mas jamais precisará viver sem amor incondicional de um Pai Celeste. Ele quer ouvi-lo e por isso chame por ele. Nós como seres humanos, nós somos falhos. E aí é o que eu me refiro como pai e mãe também. Eu não sei qual é a figura que você tem de um pai e de uma mãe. Super papai. Papai é bruto. Mas eu tenho certeza que um pai com a mãe, ele ama seu filho independente de. Mas o pai que eu quero me referir nesta noite é o Pai Celeste. Chamado Jesus Cristo, aquele quem sonhou com a nossa vida, aquele que nos formou, e muitos gostariam de estar aqui com você hoje, gostariam de estar como você é hoje. A gente olha para o mundo lá fora, a gente vê tanta desgraça, tanta gente em hospitais, e muitas vezes você não dá valor ao que você é. E essa palavra ela marcou profundamente no meu coração. E aí eu faço uma pergunta para você. A quem você pertence? Acabamos de um congresso muito abençoado. Para você que não fez, vale a pena. A quem você pertence? Qual é o valor que você acha que vale a sua vida? Será que sua vida é uma droga? Eu digo que não. Qual é a tua prioridade na tua vida? Será que a tua prioridade é você olhar para o seu eu e não olhar para Deus? E essa pergunta é para mim e é para você. Será que você tem dado o exemplo, um bom testemunho lá fora? Ou será que você está pensando, eu vou curtir e depois eu vou me arrepender e Deus vai me perdoar e está tudo certo? Não é que Deus não perdoa, Deus perdoa em qualquer tempo.
mas é que pode ser tarde demais. E essa fase que você está é uma fase muito bonita, porque você está crescendo, você vai estar amadurecendo para o seu futuro. E o seu futuro não depende de amanhã, depende do hoje. E aí eu queria só orar. E eu queria que você fechasse seus olhos novamente. Mas eu queria que você refletisse um pouco sobre o seu relacionamento com Deus. A sua intimidade com Deus. Será que você tem parado para Deus e conversado com Ele, como você conversa quem está do seu lado? Eu vou dar 1 minuto para você refletir sobre a sua vida, ou melhor, o seu relacionamento com Deus. Aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas que você sabe que não agrada a Deus. Mas é tempo de mudar. Porque Deus se preocupa com você. E o que acontece é que muitas vezes você não quer ver, não quer ouvi-lo, não quer desabafar com Deus. Você prefere desabafar com seu amigo ou sua amiga. Mas a pessoa principal a quem nós devemos recorrer primeiro chama-se Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial. Aquele que sonda o nosso coração, desde o nosso deitar e do nosso levantar. Aquele que nos conhece no mais profundo. Senhor, nesta noite eu queria colocar o nosso coração em tuas mãos. Primeiro nós queremos te pedir perdão. Se algo te desagradou, se algo te entristeceu, mas eu sei que tem um Pai Celestial olhando para mim e dizendo: meu filho, eu estou aqui. Não temas, eu estou contigo. Que esse amor incondicional que só o Senhor tem possa preencher o nosso relacionamento, a nossa intimidade contigo. Que nós possamos parar um pouco para conversarmos contigo. Nós queremos nos aproximar mais de ti. Vem fazer parte de nossa vida. A cada passo que eu der na minha vida, que sejam passos guiados e orientados pelo Senhor. Abençoa a minha vida assim como dos meus pais. Que muitas vezes eu não compreendo, porque meu pai é assim, minha mãe é assada. Vem mudar essa história a partir da minha vida, para que eu possa quebrar essa barreira que me impede de aproximar do meu pai ou da minha mãe. Não deixa o inimigo tomar conta dessa família, Pai. Eu quero tomar uma atitude de quebrar essa barreira primeiro. No nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha
a derramar a bênção sobre cada um que aqui está. Que o Senhor venha guardar de toda a impureza, de tudo que lá fora nos oferece que não te agrada. Me dá forças, porque muitas vezes eu não tenho forças suficientes. Mas eu creio que o Senhor está do meu lado, pegando na minha mão e dizendo: meu filho, eu vou te guiar. Eu vou te levar aonde quer que você quer ir. Mas lembre-se que o seu Pai está aqui. É assim que nesta noite eu queria te agradecer. Te agradecer por cada adolescente que fez esse encontro, esse congresso chamado Atitude 434. Que tudo aquilo que ouvimos, que venha abrir os nossos olhos espirituais. E que nós possamos colocar em prática. Porque o seu corpo e o meu corpo, ela é morada do Espírito Santo. É assim que eu te entrego. Te agradeço. E que toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dadas somente a ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.